lugar. Sinto uma nova experiência com o amor de Deus. Sinto essa força em você em cada momento. Rádio Web São Bento. Rádio Web São Bento. Rádio Web São Bento é a rádio da família católica que se interliga pela fé e pela música. Aqui você encontra uma programação variada, com missas, terços, jornalismo, pregações e músicas que elevam o seu espírito. Rádio Web São Bento é a sua rádio, sempre com você. Notícias da Igreja Católica. Segunda-feira, 12 de junho de 2023, hoje é dia do Beato Francisco Kesi e 4 companheiros mártires. Acompanhado espiritualmente pelos fiéis, Papa rezou o Ângelus de forma privada. Reportagem do Vatican News. Como antecipado no comunicado médico de sábado, 10 de junho, para evitar movimentos que pudessem tensionar a parede abdominal, o Papa Francisco rezaria o Ângelus deste domingo de forma privada, unindo-se, no entanto, espiritualmente com afeto e gratidão aos fiéis que desejassem acompanhá-lo onde quer que estivessem. E assim o foi, como confirmado pelo comunicado do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé. Matteo Bruni informou que durante a manhã deste domingo o Papa acompanhou a Santa Missa ao vivo pela televisão e recebeu a Eucaristia. Então, dirigiu-se à pequena capela do apartamento privado, onde se recolheu em oração para a recitação do Ângelus. Francisco então almoçou juntamente com os que o assistem nestes dias de hospitalização no apartamento privado, médicos, auxiliares de saúde, enfermeiras, auxiliares e pessoal do corpo da Gendarmeria. Bruni comunicou ainda que a equipe médica informou que o pós-operatório do Papa Francisco é regular. O Santo Padre continua afebril e hemodinamicamente estável. Ele fez fisioterapia respiratória e continuou a se movimentar. A recordar que no dia 4 de julho de 2021, 7 dias após a operação para a retirada de uma parte de com divertículos, Francisco havia recitado o Ângelus da janela do apartamento do Gemelli, mas naquela ocasião precisou, no sábado, o Dr. Sérgio Alfieri, que o acompanha, já havia passado uma semana. No quadro atual, observou o médico, o Papa aceitou o conselho dos médicos de descansar e não fazer mais esforços que pudessem comprometer a malha protética implantada e o reparo da fáscia muscular para uma cicatrização ideal. Notícias da Igreja Católica. Papa nos ensina que o sofrimento é um valor, diz padre que assiste funcionários do Gemelli. Reportagem de Stefano Leschinski, direto da cidade do Vaticano, para o Vatican News. A Policlínica Agostino Gemelli, em Roma, já pode ser considerado o Hospital dos Papas, tanto que a presença de um pontífice já é considerada até mesmo com uma certa normalidade. Basta pensar na definição que João Paulo II fez dela na época, chamando-a em tom de brincadeira de Vaticano III, em homenagem a São Pedro e Castel Gandolfo. No entanto, a recente hospitalização do Papa Francisco, embora não perturbe a vida cotidiana do hospital, é vivida pela grande comunidade de pacientes e profissionais de saúde com grande empatia e proximidade espiritual. O Papa Francisco fez da proximidade e da ternura os pilares principais de seu pontificado, e sua simplicidade ao lidar com o sofrimento faz sentir-se ainda mais como um doente entre os doentes. Falando à Rádio Vaticana e Vatican News, está o padre Nunzio Curral, assistente espiritual da equipe da Policlínica Gemelli, que fala em como o testemunho de Francisco é entendido e assumido tanto pelos pacientes quanto pelos funcionários do hospital. A mensagem, explica padre Nunzio, como o chamam todos no Gemelli, é que o sofrimento, antes de tudo, faz parte da vida, em particular aquela caracterizada pela velhice, com tudo o que ela acarreta. Mas tudo é iluminado pela fé, e, portanto, se é iluminado pela fé, está aberto à esperança e ao exercício concreto da caridade que deve ser feito com menos palavras e mais proximidade, mais escuta e gestos de ternura.
Também por ocasião de sua nova internação, Francisco pediu para continuar rezando por ele, um costume que não cessou desde o primeiro dia de seu pontificado. E isso é exatamente o que estamos fazendo agora, sublinha Padre Núncio. Até o cirurgião que deveria operar o Papa veio aqui e quis que rezássemos juntos. Isto quer dizer que existe uma sintonia espiritual que nos encoraja a enfrentar este período de doença, também com fé, como um momento que pode nos ajudar a mudar a nossa vida. Muitos dos temas que caracterizam o magistério do Papa Francisco em relação à centralidade da pessoa humana, de cuidar dos outros, de respeitar a dignidade de cada um, são um exercício diário dentro de uma unidade de saúde. O sacerdote cita uma bela expressão de Paulo VI, voltar a ser especialistas em humanidade. O Papa, com seu magistério e esta cátedra do sofrimento, nos ensina precisamente que devemos recuperar nossa humanidade e a autenticidade de nossa humanidade. O Papa, conclui Padre Núncio, quer nos ensinar que também nesta conjuntura a vida tem um valor, porque a vida tem valor por si mesma, não porque a saúde diminui de alguma forma com a idade. Mas o Papa exorta-nos a considerar que também a doença e o sofrimento têm um valor redentor, um valor salvífico. Ele nos ensina com seu testemunho que se pode orientar o sofrimento para uma experiência em sentido positivo. As pessoas, pacientes e profissionais de saúde não apenas percebem isso, mas também se sentem totalmente encorajados e estimulados a continuar. Notícias da Igreja Católica. Papa Francisco envia mensagem do hospital para Partido Político Europeu. Enquanto se recupera de uma cirurgia abdominal no Hospital Gemelli, em Roma, o Papa Francisco enviou uma mensagem aos membros do grupo do Partido Popular do Parlamento Europeu. Francisco destacou a responsabilidade do político cristão, que deveriam distinguir-se pela seriedade com que abordam os princípios e valores éticos. A audiência do Papa Francisco com membros do Grupo do Partido Popular do Parlamento Europeu estava marcada para sexta-feira, 9 de junho, no Vaticano. Mas o Papa foi hospitalizado na quarta-feira, 7 de junho, para uma cirurgia abdominal. Por isso, ele enviou uma mensagem ao presidente do partido, Manfred Weber, publicada ontem, 11 de junho. O Papa pediu aos parlamentares que tomem consciência da responsabilidade dos políticos cristãos de traduzir o grande sonho da fraternidade em ações concretas de boa política em todos os níveis, local, nacional e internacional. Por exemplo, desafios como o da migração ou do cuidado do planeta parece-me que só podem ser enfrentados a partir deste grande princípio inspirador, a fraternidade humana, escreveu o Papa. Notícias da Igreja Católica. Os organizadores da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 disseram que a jornada não se faz sem o Papa. A jornada acontecerá na capital portuguesa de 1º a 6 de agosto. Em resposta ao jornal Público, o comitê organizador local da JMJ Lisboa 2023 disse que a Jornada Mundial da Juventude é um encontro do Papa com os jovens de todo o mundo que ocorre sempre com a sua presença, independentemente de algumas limitações físicas que possa apresentar. Por isso, não há outro cenário possível caso Francisco esteja impossibilitado por motivos de saúde, pois ninguém coloca a hipótese de o Papa ser representado por outra pessoa. Na apresentação do programa da visita do Papa Francisco a Portugal, na terça-feira, 6 de junho, o Bispo Auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Dom Américo Aguiar, disse que não existe um plano B para a jornada. O nosso único plano é F de Francisco, declarou o bispo. Notícias da Igreja Católica. Mais de 125 mil pessoas assinam campanha contra a primeira noite de orgulho gay na Disney. A plataforma internacional CitizenGo recolheu mais de 125 mil assinaturas contra as primeiras noites de orgulho gay que serão celebradas nos parques de diversões da Disney na Califórnia, Estados Unidos e Paris, na França. A Noite do Orgulho Gay na Disney parece promover uma agenda LGBT que contradiz abertamente o que queremos para a nossa família, diz a petição divulgada na sexta-feira, 2 de junho. Para o mês do chamado Orgulho Gay, a Disney, que oferece entretenimento para crianças, anunciou que fará desfiles LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersex, assexuais e outros nos dias 13 e 15 de junho nos Estados Unidos e 17 de junho na França. Segundo seu site oficial, é permitida a entrada de crianças a partir de 3 anos de idade. A petição da CitizenGo dirigiu-se aos CEOs de empresas como Mattel, Marriott, Walmart,
Airbnb e Ups pedindo que reavaliem a sua parceria com a Disney. Ao pedir contas aos anunciantes da Disney, esperamos lembrá-los de que o sucesso de uma empresa não se baseia só nos lucros, mas também no respeito aos valores de seus consumidores, diz a petição. A petição busca exortar a Disney a reorientar seus valores e continuar a ser uma fábrica de sonhos para crianças, não uma plataforma para agendas políticas ou sociais. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica. Rádio Web São Bento. Toda hora, em qualquer lugar, sinto uma nova experiência com o amor de Deus. Sinto essa força